Ok, vamos para a primeira aula do módulo 1, algo muito importante que é essa questão entre diploma e competência. O que a gente vê muito hoje nas redes sociais, pessoas que buscam se divulgar para trazerem mais clientes, mais pacientes? Falando muito na formação, falando muito no diploma, falando muito, por exemplo, no seu currículo, né? Mas não o currículo daquilo que você já fez, daquilo que você já entregou, daquilo que você faz principalmente, mas das qualificações dos cursos que você cursou. Né? Ou seja, a tua graduação, as suas pós-graduações, os seus mestrados, doutorados e tal. Legal, conforme a coisa vai, né, evoluindo para um doutorado, para um PhD, aí a coisa muda. Mas o que a gente vê? Pessoas falando muito de diplomas e certificados que a maioria das pessoas tem. Então, vamos entender uma coisa. O primeiro ponto é que a qualificação é fundamental. Que todo conhecimento que você adquiriu na tua formação, em cursos que você fez posteriores à sua formação, são fundamentais. Por quê? Porque te qualificam tecnicamente. E quanto mais qualificado for o profissional, melhores as condições que ele tem para entregar resultados para os seus clientes, para os seus pacientes. Então, primeira coisa aqui que eu quero deixar claro, que o que você vai ver aqui nessa aula não é a diminuição da importância do conhecimento adquirido ou a diminuição da importância da formação que você tem e também dos outros certificados que você tem, que vão agregando ali, que vão te qualificando, que vão te especializando na profissão que você escolheu. O problema é quando você usa, né, como ponto principal da sua divulgação essas qualificações. Por quê? Você vai entender aqui que a sua qualificação, ela pouco importa para as pessoas na hora de vender o teu serviço. A tua qualificação cada dia vai importar menos. Luciano, então o que importa verdadeiramente se toda a minha qualificação, para que serve então a minha qualificação? Eu vou dizer para você para que serve a tua qualificação. A tua qualificação serve para você entregar excelência no seu trabalho. Excelência para o teu cliente, excelência para o teu paciente. É para isso que serve a tua qualificação. O que eu estou falando aqui é dentro de um contexto onde a gente está falando de divulgação, marketing, atrair clientes para você e principalmente atrair clientes que pagam bem. Porque é um absurdo a pessoa fazer uma faculdade de psicologia e ganhar tão pouco em convênios, ganhar tão pouco em atendimentos particulares na própria clínica, né? Cobrando pouco por sessão. Não. É preciso o quê? Saber se divulgar e saber se divulgar para o cliente certo, para aquele que está disposto a pagar mais para você. E isso é possível. Então, primeiro ponto, vamos entender. Por que hoje em dia, muitos terapeutas, aquilo que a gente já falou, muitos terapeutas sem graduação ganham mais que muitos psicólogos, porque sabem se vender. E não é pelo caminho da venda, da qualificação que a pessoa chega lá, que a pessoa ganha bufunfa. É pelo caminho da venda da tua competência naquilo que você entrega. Se está ainda confuso, a gente vai destrinchar isso daqui nas próximas aulas e vai ficar cada vez mais claro para você. Mas entenda, a tua qualificação serve somente para você prestar um grande serviço ao teu cliente, ao teu paciente, mas o que vale realmente, como você vai ver agora nos slides que vem a seguir, o que vale realmente para você fazer dinheiro, fazer din-din, é realmente uma outra coisa, que eu vou pegar aqui alguns prints de reportagens que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então vamos lá, vamos ver esses prints. Ok, então vamos começar a entender isso com essa matéria aqui da Forbes, revistas de negócio, né, que eu printei aqui, ó. Futuro do trabalho, os diplomas tradicionais ainda valem a pena? Grandes empresas já reconhecem que as universidades não são o único caminho para o conhecimento. Então perceba aqui que simplesmente o foco no diploma já está colocado em xeque hoje em dia pelas empresas. Então a questão é que o diploma já não é
tão fundamental para você se inserir no mercado, e isso vale não só para você conseguir um bom emprego, mas vale também para você conseguir bons clientes, bons pacientes. Entenda isso, seja você ali uma pessoa que está buscando uma colocação como colaborador, como funcionário, ou como prestador de serviço, ou como profissional liberal, autônomo, enfim. O diploma não é a questão de grande relevância, né? Seguindo aqui, ó, mais, né, BBC News. Diploma inútil porque tantos brasileiros não conseguem trabalhar em suas áreas. Tá aqui, né? O diploma, ele já não é suficiente. Volto a dizer, a não ser que você seja PhD, com várias certificações ali, doutorado, mestrado, PhD, é diferente. Mas o problema é que as pessoas, quando vão se divulgar, ela coloca ali à frente da sua qualificação, que é diferente. Qualificação e formação são coisas diferentes, tá? Qualificação e formação são coisas diferentes. Você vai entender esse conceito depois. Mas olha só, as pessoas colocam, focam em currículos comuns, informações comuns, que não vão trazer um grande diferencial para você. Então, o diploma, quando você tem um diploma, ou ali uma pós-graduação que seja, que não seja alguma coisa de extrema relevância, PhD em Harvard, opa, aí é diferente, você está falando com PhD em Harvard. Luciano, eu não gosto dessa visão, parece que está falando muito... Tudo bem, você pode não gostar dessa visão, mas uma coisa é certa, é o que eu estou falando para você, é uma mentoria aqui para você ganhar mais, então se abra para isso, né? O diploma, a pós-graduação ali e tal, ela não é o caminho que você deve usar para divulgar. E aqui essas matérias, esses prints estão mostrando para você qual que é a realidade. Olha só, quem fala nessa matéria aqui é a Iona Skurnik. Ela é fundadora da Education Journey, plataforma focada em desenvolver o ecossistema de inovação da educação e cofundadora e membro do conselho da Brazil at Silicon Valley. Ou seja, Brasil no Vale do Silício. Ah, tá, Luciano. E o que isso tem a ver com a minha vida de psicóloga? Simplesmente, dentro do que eu estou falando, olha só. Ela é cofundadora e membro do Conselho do Brasil no Vale do Silício. Mas perceba que o que foi disponibilizado para simplesmente divulgar, mostrar a qualificação dela, não mostra nada referente à formação que ela tem. Você não sabe aqui se ela é psicóloga, administradora de empresas, contadora, médica, não sei, física, astrofísica, você não sabe qual que é a profissão dela, você sabe que ela é fundadora da Education Journey, plataforma focada em desenvolver o ecossistema de inovação na educação e cofundadora e membro do conselho da Brazil at Silicon Valley. Mas nada, você só sabe isso dela. Você não sabe qual que é o diploma que ela tem, é um mestrado, doutorado, se é PhD, se não é, ou se simplesmente não tem formação superior. Vamos entender mais um pouquinho aqui. E ela fala, será que o diploma universitário é mesmo necessário? Os diplomas têm perdido importância frente aos microcertificados. Ah, aquele pessoal formado em PNL que está ganhando dinheiro. Aquele pessoal formado em hipnose lá, que está ganhando dinheiro, hipnose clínica, e que muitas vezes são ali atacados porque estão ocupando um lugar, não poderia falar sobre a mente humana. Está aqui, gente, olha lá. Os diplomas têm perdido importância frente aos microcertificados e principalmente aos resultados apresentados. Preste atenção nisso. Resultados apresentados por esses novos profissionais. Aqui está o segredo na hora da divulgação que você tem que fazer do seu trabalho nas redes sociais, que é o quê? Falar nada do seu diploma. Você vê que a Iona, ela não fala do diploma dela. É não falar do diploma, falar dos resultados apresentados. Ponto final. É isso que vai fazer a diferença. Eu quero saber qual resultado que você vai gerar para mim na hora de te contratar. O teu paciente, o teu cliente, ou melhor, o teu candidato a paciente, candidato a cliente,
E comece a usar essa nomenclatura, seu candidato a paciente. Ele quer saber de você o seguinte, o que você é capaz de gerar para sanar a minha dor? Quais são os resultados que você já apresentou e que você pode apresentar e construir na minha vida? É isso que ele quer saber na hora de te contratar frente ao mercado lotado de psicólogos e agora, né, com esses terapeutas com formações de 9 dias. É isso que ele quer saber. Ponto final. Continuando aqui, né? Como consequência, as habilidades que necessitamos dominar nos tempos atuais não são as mesmas do passado. O mercado mudou. O mercado está focado em resultado apresentado, como eu falei aqui. Aquilo que costumávamos aprender e da forma como costumávamos aprender já não nos prepara para o mercado de trabalho em constante evolução. Isso é fato. Então, esse mercado em constante evolução, na área, por exemplo, da mente humana, na área das emoções humanas, na área do comportamento humano, o que as pessoas querem? Aquilo que elas sempre quiseram, que é resultados rápidos, práticos e que você já sinta, por exemplo, essa dor diminuindo quanto antes. Luciano, então você está me dizendo que eu vou ter que mudar meu jeito de ser? Não. Você vai ter que mudar não o seu jeito de ser como psicóloga. Você vai ter que mudar o teu jeito de divulgar aquilo que você faz e se quiser continue, né, vai continuar a fazer como psicóloga. Mas a divulgação é fundamental. Porque eu tenho certeza que você como psicóloga gera grandes resultados para os seus pacientes. Então o problema é, por que você comprou uma mentoria como essa? Se você gera grandes resultados para os seus pacientes, era para você, por exemplo, estar cobrando muito, tendo uma agenda flexível, mas cobrando muito, poucos clientes que te dão qualidade de vida fazendo o que ama. Então, se você comprou essa mentoria, porque você quer ganhar mais, porque ela é feita para psicólogas ganharem mais. E a questão começa nesse ponto aqui. Entender que a coisa mudou. Hoje em dia, não é mais a geração X, onde o currículo, tudo aquilo ali era colocado à prova, o status quo. Acabou isso daí. E cada vez mais com essas novas gerações que vão surgindo, mais desapegadas a essas coisas, cada vez mais os profissionais terão que evoluir nessa mentalidade de focar menos no status quo, da qualificação, da formação e mais para aquilo que é prático, que resultado você entrega. O que você vai gerar para mim? É isso que eu quero saber como cliente, para te contratar. Então vamos lá. Para fazer frente a essa realidade, a solução mais imediata são os cursos de curta ou média duração com foco específico na formação de algumas das carreiras, como é o caso dos programadores. São cada vez mais populares os cursos online de habilidades específicas, incluindo aqui os de soft skills. Então entenda, incluindo aqui os relacionados, por exemplo, a habilidades e comportamentos. Ponto. Então, a questão é cada vez mais, por isso cada vez mais vem brotando terapeutas de cursos de 9 dias. Porque esses cursos de 9 dias colocam a pessoa direto ali no centro, né, do problema para resolver coisas específicas. E o teu cliente, quando ele vai buscar você, ele não quer uma psicóloga. Ele quer alguém que vá ajudá-lo a lidar ou a sanar o problema do déficit de atenção, da baixa autoestima, depressão, ansiedade, enfim, essas questões. Ele quer resultado para as questões específicas, ele não quer uma psicóloga. Então ele não quer o teu diploma, ele quer resultados para dores específicos. E é esses resultados para dores específicas, naquilo que você tem de melhor, que é o que você vai divulgar para clientes específicos. Você tem que ser uma pessoa que divulgue um resultado específico, especializado. Seja uma especialista que você poderá cobrar muito mais. Eu vou explicar mais sobre isso adiante. Continuando aqui. Assim, embora um título universitário ainda tenha valor, especialmente, né, se for por alguma universidade de grife, por exemplo, você é PhD em Harvard, ou em Oxford, ou em Cambridge, enfim, vamos lá. Ele já não é mais visto como imprescindível por muitos recrutadores.
Aqui no Vale do Silício, muitas das melhores empresas para se trabalhar mantêm as portas bem abertas para profissionais que nunca passaram pelas salas de uma faculdade. Olha só, gente, no Vale do Silício. Então, é isso. Hoje em dia, o que interessa não é se você fez 5 anos de formação ou se você fez 9 dias de formação. O que interessa é, você resolve meu problema? Então entenda, a tua divulgação a partir de hoje não pode mais estar focada em 5 anos de formação, aquilo que você fez, o que você aprendeu, ou somando ainda mais as pós-graduações ou especializações, os seus 15 anos de estudo. Não. O que teu cliente quer saber é, você resolve o meu problema? Então, a partir de agora, a abordagem nas redes sociais, ela tem que mudar de explicações técnicas que muitas vezes parecem explicações para outros profissionais, mas que não conecta com o cliente que quer saber, você resolve minha baixa autoestima? Você resolve minha procrastinação? Você resolve, por exemplo, minha ansiedade exacerbada em alguns momentos? Você consegue resolver isso rapidamente porque está doendo? É isso que ele quer saber e é isso que você precisa divulgar para atrair o cliente certo. Por fim, no Brasil, esse movimento também começa a se fazer presente. Os diplomas têm perdido importância frente aos microcertificados, né? Leia-se aí, no seu caso, a turma da PNL, a turma do coaching, a turma da hipnose, enfim. E tantos outros certificados que nem exigem, né? De repente, ali, uma formação superior para a pessoa obter esses certificados. Então, olha só, tem perdido importância frente aos microcertificados e principalmente aos resultados apresentados por esses novos profissionais. Está aqui a charada, já praticamente a gente matou na primeira aula. Agora é a construção de tudo que vem em cima do velho, o novo superando o velho, né? A gente começa a partir da aula 2. Então, olha lá, pouco a pouco, eles têm mostrado que o monopólio da formação para os trabalhos qualificados já não está mais com as universidades, e sim com as soluções de desenvolvimento de habilidades do profissional rápido e ágil. Por isso a turma da PNL, do coaching, da hipnose tem conseguido esse espaço de buscar clientes que antes eram exclusivos dos psicólogos, das psicólogas. E aí continua que navega também entre o socioemocional quanto ao analítico. Tá vendo? Então vamos lá. O mais importante aqui nessa aula é você entender que você precisa agora mudar a sua forma de se comunicar nas redes sociais, falando menos da sua formação e falando mais daquilo que você consegue entregar para uma dor específica do teu candidato a cliente ou candidato a paciente. Vamos lá, vamos para a segunda aula. A gente se vê daqui a pouquinho.